Fala galera, esse é mais um episódio do Maldita Politicagem, episódio número 145. Eu sou o Alessandro e estou mais uma vez reunido com o Luiz Domingos Costa. Tudo bem, Luiz? E aí, Ale? E aí, saudações a todos e todas. Estamos com 145. Esse é o episódio. Alessandro, conta aí da cozinha desse episódio rapidamente, que a gente estava com outro plano, aí foi atravessado pelo acalorado debate público proporcionado por um grande apresentador brasileiro. Conta essa cozinha. Porra, trocamos 1000 vezes de tema para essa semana. A gente tinha pensado primeiro começar uma sequência de episódios especiais sobre a Copa do Mundo, não especificamente sobre Copa, mas representação sociológica do futebol, torcida, etc. Ficamos discutindo isso por uma semana. Aí o Luiz me chega na véspera da gravação do feriado. Não, vamos mudar que eu quero falar mal do Luciano Huck. Mas não, brincadeiras à parte, não é mal, não, vai falar bem, vai elogiar bastante o Luciano Huck ao longo do episódio. Mas o Luciano Huck deu de presente, né, já que nós estávamos na dúvida, a Copa do Mundo ainda tem alguns dias para chegar. Falou aquele monte de comentário e de preconcepções nada científicas sobre o Bolsa Família e seus efeitos, né? E aí isso virou uma polêmica e estamos aqui reunidos então para falar um pouco o que os estudos dizem, né? Algumas comparações, o histórico, né, do Bolsa Família e o que os dados e os estudos nos dizem sobre essa política de distribuição de renda. É isso, Luiz? Quer falar alguma coisa? O título está em gestação ainda, né? Acho que o Bill vai escolher por conta da capa. Mas eram algumas, tipo assim, o Bolsa Família causa preguiça? Interrogação. Aí a gente poderia falar assim, o Luciano Huck causa preguiça? O título poderia ser, o Luciano Huck dá preguiça? O título do episódio. Mas vamos aproveitar a magnífica intervenção, né, do Luciano para fazer um episódio que a gente nunca fez, dedicado exclusivamente ao Bolsa Família, né? O objeto é o Bolsa Família, da onde que ele veio e quais são os seus efeitos, tanto econômicos quanto sociais, né? Para explorar essas polêmicas. Se o Bolsa Família desestimula a pessoa a procurar emprego, ou se o Bolsa Família dá o peixe ao invés de ensinar a pescar. Essas frases de para-choque de caminhão, né? Você sabe que recentemente eu vi uma frase, vou fazer um gancho aqui. Eu vi uma frase outro dia num caminhão que estava bem grandão escrito assim: é o cara que quer dar migué que ele é modesto, mas ele não é modesto. Tava bem assim, bem grandão escrito assim: nunca foi Deus, não, nunca foi sorte. Aí bem pequenininho assim: sempre foi Deus. Mas a pessoa que lê a frase de longe, nunca foi Deus, ela pensa e fala assim, nossa, ele é batalhador, né? Sempre foi o esforço dele. Aí para ele fazer de conta que ele não tá puxando a brasa para si, o caminhoneiro, ele fala, sempre foi Deus, bem pequenininho. Então, nunca foi sorte, sempre foi Deus. Essas frases alimentam muito, né? Vamos trabalhar enquanto os outros recebem Bolsa Família. Como se as pessoas que usam Bolsa Família fossem, né, vadias e não trabalham. Então, todos esses pontos nós vamos enfrentar no episódio de hoje. Por isso que a gente tem a ideia de que seja um episódio muito útil para o debate público, mas também para quem se interessa pela história da desigualdade e pela história desse programa que já completa 24 anos, né? 24 anos, o programa 24 anos. 23, 24 anos, isso. Me lembra, Luiz, de falar dos dados, né? Porque o programa ele muda muito, né? Ele vai mudando, ele vai incrementando, né? E parte dessas mudanças a gente não acompanha, né? Mesmo quando a gente vai acompanhando o debate político, mas parte dessas mudanças ficam praticamente restritas apenas ao mundo de quem é beneficiário, né? Ou quem estuda de perto a política, a burocracia, né? Do Ministério do Desenvolvimento Social. E aí tem algumas coisas, inclusive me lembra de falar isso, tem alguns desses preconceitos aí que eu colocava um pouco de fé, mas que eu acho que é um debate mais legal, mas que na verdade uma alteração recente do Bolsa Família
ela quebra um pouco com essas críticas que antes eu também concordava um pouco. Me lembra disso em algum momento do episódio, por favor. Tá. Preferência lá no final. Lembraria. Então é isso, galera. No primeiro bloco, nós vamos falar um pouco da história, né? Da história, do desenvolvimento da ideia, do desenvolvimento político do Bolsa Família. Vamos passar também por algumas, como o programa está na situação atual, né? As configurações básicas, né? São várias regras, a gente não vai entrar em todas elas aqui. E no segundo bloco a gente entra mais na polêmica envolvendo esse tipo de fala que não é só o Luciano Huck, ele foi quem teve a coragem de falar, né? Mas muita gente pensa esse monte de ideia e de concepção sem base sobre as políticas públicas, especialmente Bolsa Família. No terceiro bloco, como não vai ter historinha aqui no nosso caso, eu trouxe uma comparaçãozinha com o caso chinês. Então segura aí, galera. Bom, Luiz, então veja só. O Bolsa Família, como você disse, já completa mais de 2 décadas de existência, mas essa ideia demorou muito para ser implementada no Brasil, né? A ideia de uma política de distribuição de renda, de transferência de renda, num país que é conhecido pela sua extrema desigualdade social, desigualdade econômica, né? Se a gente for recuperar um pouco dessa história, que é o que você vai fazer, principalmente de um ponto de vista de por dentro da política, né? Pelo menos uns 30 anos de discussão dessa política pública, né? Lá da ideia inicial até o surgimento dela de fato. Mas, para quem tiver interesse, intelectuais e outros ativistas sociais, ativistas políticos foram importantes nessa caminhada, né? No episódio 6, nós falamos sobre Josué de Castro, que é um dos grandes autores sobre a fome no Brasil, né? Vai dizer ele, essa ideia que hoje é bastante difundida, né? De que a fome não é falta de comida, a fome na verdade é má distribuição de renda, de comida. É um dos pensadores principais aqui no caso brasileiro. E no episódio 93, né, chamado com muito legal, numa lembrança nossa ao Chico Anísio, a gente falou e o salário, ó, né, aquela referência que o Chico Anísio fazia no final dos seus blocos. A gente fala um pouco sobre o papel do Betinho, que é um dos grandes ativistas, né, na luta contra a fome no Brasil e cuja atividade muitos relacionam realmente com o surgimento do Fome Zero lá no começo dos anos 2000 e do Bolsa Família, né? Mas aí mais como um ativista mesmo, e não alguém que participa por dentro da elaboração do projeto. Mas e dentro da política, Luiz? Que década que nós temos que voltar para ver um embrião político do Bolsa Família? Sim, beleza. Bom, esse assunto é muito interessante, a história do Bolsa Família, porque estudando o assunto e procurando essa história, a gente percorre um pouco a história, tanto dos debates da economia, um pouco da sociologia, e os debates das teorias dessas áreas sobre desenvolvimento econômico e sobre desigualdade. Então, quando a gente procura pela história do Bolsa Família, nós vamos chegar necessariamente aos debates econômicos sobre por que o Brasil enriquecia sem distribuir renda na década de 70, que foi o famoso milagre brasileiro. No final dos anos 60, começo dos anos 70, nosso ministro da Fazenda era um cara famoso, que ficou conhecido por uma frase que está lapidada na história econômica brasileira, que é o Delfim Neto, esse ministro da Fazenda lá por 6 anos dos governos militares. O Brasil crescia 10, 11% do PIB ao ano, né? E aí daí o nome Milagre Brasileiro, um processo acelerado de industrialização e urbanização. E aí alguns jornalistas e economistas começaram a ver que esse crescimento do PIB não se verificava do ponto de vista da distribuição da riqueza no seio da sociedade. Então, a renda de muitas classes, de muitas camadas da população estava retraindo e o país enriquecendo. E aí ele foi perguntado sobre isso, ele lançou essa pedra maravilhosa, delfiniana. Né? Primeiro a gente tem que crescer o bolo, depois a gente vai dividir o bolo. Lembra? Ele falou essa frase? Então, nesse processo, na década de 70,
Essa frase foi falada em 73, se eu não me engano. Nesse período, existia por parte da economia, do debate econômico, uma ideia de que não tinha muito o que se fazer do ponto de vista de política pública para distribuir renda. Você tinha que fazer o PIB crescer. Né? Desenvolve o país, industrializa, gera emprego, que depois a sociedade vai superar o problema da desigualdade. Mas primeiro tem que estar rica. Então a desigualdade não era um objeto de política pública. Não tinha que fazer. Né? Você tinha que desenvolver a infraestrutura do país, a economia, e depois a desigualdade ia ser superada lá na frente. A partir desse contexto, uma série de economistas vão contestar isso por parte daquilo que foi falado pelo Delfim Neto, e uma geração de economistas que a gente vai colocar nas referências do trabalho, do episódio, mas não dá para ficar falando o nome de todos os economistas aqui, senão vai infernizar a cabeça do ouvinte. Mas um nome fundamental aqui é um cara chamado Carlos Langoni, um economista. Ele foi, a gente pode chamar de o avô do Bolsa Família, tá? Porque ele estudou nos Estados Unidos com um economista que era um dos pioneiros da teoria do capital humano, Robert Schultz. E esse economista da teoria do capital humano falava assim, ó, investir em educação aumenta a produtividade do país, assim como investir em máquina. Se você comprar uma máquina mais moderna, a tua indústria vai aumentar a produtividade com menos custo. O Robert Schultz, que é um dos signatários, um dos pioneiros dessa teoria do desenvolvimento do capital humano, vai falar assim, se a gente injetar dinheiro nas pessoas, por meio da educação, essas pessoas vão ficar mais produtivas e vão fazer coisas que antes elas não faziam. Portanto, vão desenvolver tarefas mais complexas em menos tempo. E com isso a produtividade aumenta. Então, vejam, a ideia de capital, que é essa ideia do dinheiro, é como se as pessoas fossem elas próprias possuidoras dessa potência de multiplicar a sua capacidade. E o Langoni, que estudou com Robert Schultz, aplicou isso e falou assim, eu vou estudar o Brasil com isso. Ele fez um livro chamado Desenvolvimento Econômico e Desigualdade no Brasil. E lá nesse livro ele mostra o seguinte, se o investimento em educação produz retornos de melhor performance da economia, ao mesmo tempo em que melhora o próprio salário da pessoa. Essa ideia de que quanto mais anos você estuda, mais aumenta a sua renda. Né? A gente tem um jargão em economia para isso, são os retornos salariais da escolarização. Né? A gente tem esses dados no Brasil, quantos por cento você ganha mais se você terminar o ensino médio, depois você terminar o ensino superior, sempre aumenta 15%, 20%. Então, estudar traz retornos financeiros, está provado nessa teoria. O Langoni faz essa primeira análise, só que esse período, sobretudo na década de 80, esse não era o tema central para a política econômica do país, para as políticas públicas. Por quê? Vamos lembrar o que aconteceu nos anos 80. Transição para a democracia, um monte de BO para poder fazer a Constituinte, em 88, mas na frente econômica era a inflação. Então você tem toda a energia dos doutores e especialistas em economia voltada para resolver o problema da inflação. A história da inflação também é tão interessante quanto essa do Bolsa Família, tem um livro da Miriam Leitão sobre isso, História do Plano Real. Ela reconstrói todo o debate econômico da década de 80. E aí essa parada da desigualdade, da educação e tal, ficou meio que na geladeira. A galera falou, deixa aí para lá, vamos resolver o problema da economia. Aí a história caminha, em 93, Plano Real, estabilização da moeda, fim da inflação, né? Queda da inflação. A partir isso já foi importante, porque quando você diminui a inflação, você para de penalizar os mais pobres. Foi um ponto de partida para resolver o problema da desigualdade. Só que mesmo quando já tinha acabado a inflação, nos anos 94, 95, 96, dava para ver que tinha uma desigualdade muito acentuada, muito grande, especialmente em relação às pessoas chamadas miseráveis, né, que estão abaixo da linha da pobreza. E aí,
Ricardo Paes de Barros, que afinal de contas vai ser o pai do Bolsa Família, ele era um economista concursado do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, teve oportunidade para ficar nos Estados Unidos, ele nunca gostou, ele sempre gostou de estudar os problemas brasileiros. E ele começou a explorar a tese do Langoni com outras metodologias de microeconomia e econometria, na verdade, que é você fala assim, ó, e se eu colocar R$10 de educação para cada estudante? Se eu colocar R$10 de renda, qual é o efeito? Ele fica como se fosse simulação no computador. E ele começa, nos seus cálculos, que ele também estudou no INPE, ele era um cara cabeçudo em matemática, ele é, né, tá vivo? Cabeçudo em matemática. Ele começou a desenhar um negócio e falou assim, ó, também na década de 90, teve muito apelo à ideia de uma renda básica universal, uma renda mínima. O ex-senador Eduardo Suplicy ficava defendendo que todo mundo devia ganhar lá os seus 50 de graça, sem fazer nada para o governo. Alguns países já implementaram esse tipo de política, né? E o Ricardo Paes de Barros, o PB, como ele é chamado na intimidade, Alessandro, você conhece o PB? Bom, o Ricardo Paes de Barros falava, não, se você focalizar o gasto em determinados estratos econômicos, em determinadas regiões mais pobres, você tem um gasto, né, agregado muito menor, é mais barata a política do que você dar dinheiro para mim, para você, que não precisamos. Você concentrar o gasto, e aí essa ideia de política focalizada versus política universal. E aí o PB, o Paes de Barros, enfrentou muita resistência, em particular na esquerda, porque a esquerda defendia programas universalistas, educação para todos, emprego para todos. E a ideia do Ricardo Paes de Barros é que você tinha que focalizar o gasto, portanto, fazer políticas, a gente chama políticas condicionadas de transferência de renda. Porque a pessoa tem que atender uma certa condição. Qual condição? Ter muito pouca renda. Né? E aí ele começou a demonstrar isso. E outras contrapartidas também, né? Se pensa muito com contrapartidas, né? Como, por exemplo, manter a presença na escola e assim por diante. Mas ele foi desenhando esses estudos no âmbito do IPEA e algumas prefeituras começaram a implementar na década de 90. Campinas, a capital do Distrito Federal, Brasília, depois o próprio governo do Distrito Federal. Essa ideia se espalhou a partir da ideia acho que o pioneiro com Bolsa Escola foi o Distrito Federal no governo Cristóvão Buarque em 95. Isso começou a ter efeitos positivos tanto do ponto de vista das políticas públicas como do ponto de vista eleitoral. E aí o governo Fernando Henrique, ele era presidente, implementou algumas variantes desse modelo do Ricardo Paes de Barros. Por exemplo, Vale Gás. Por exemplo, o próprio Bolsa Escola. O governo Fernando Henrique fez 4 ou 5 programas, depois a gente pode ver em detalhe cada um. E isso foi gerando entulho burocrático, porque você tinha um cadastro para cada programa, um cartão para cada programa. E aí, eventualmente, uma família estava participando de 2 ou 3 programas. E aí vieram, na esteia do Ricardo Paes de Barros, dentro do IPEA, uma série de outros economistas que falaram, vamos integrar esses cadastros e criar o famoso CAD único, que é o cadastro único de pessoas que têm acesso aos serviços de assistência social no Brasil. Então, aí entra Marcelo, entra uma série de outros economistas, que a gente também pode deixar registrado, porque é importante os nomes, cada um fez uma parte do programa. Então a gente começa a... E aí uma parte importante é quando ele foi adotado pelo governo do PT, mas eu já chego lá. É importante entender como que um programa desse quilate, desse tamanho, ele é fruto de um desenvolvimento científico da área da economia, de debates, porque há divergências. Depois, dentro da burocracia pública, também não é uma coisa simples, foi pelo menos 10, 12 anos para esse programa chegar ao que chegou. Portanto, para que uma coisa dessa, hoje, com 23, 24 anos, e ontem, na data de ontem, nós estamos gravando no dia 27 de maio de 26, no dia 25 de maio de 26, ontem, 26, perdão,
26 de maio de 26, caramba, dá até cacofonia, né? Na data de ontem, 26 de maio, a Unesco colocou que o Brasil finalmente chegou numa média de DH alto. É uma conquista decorrente de várias políticas ao longo dos últimos 30 anos, 40 anos, o próprio Plano Real, o programa de alfabetização do governo Fernando Henrique, mais o Bolsa Família, a política de salário mínimo do governo Lula. Então, para a gente chegar na comemoração que foi importante ontem, um país com IDH alto no agregado, concorreram muitas políticas ao longo de décadas e muitos pesquisadores e muitos burocratas. E para que isso também acontecesse, muita briga, muita divergência. Então é interessante pensar que as ideias econômicas, as leis, a operação administrativa, isso tudo é um emaranhado gigante. Sim. Mas a última parte da historinha é o seguinte... Deixa eu só dar uma complementada, desculpa te cortar, Luiz. Puxar um pouco para a parte da burocracia, porque normalmente as pessoas associam as políticas aos políticos mesmo, né? As lideranças políticas. Como foi o caso do Bolsa Família, eu tenho certeza que as pessoas acabam associando com o Lula mesmo, né? E às vezes isso parece ser um sentido, ganha uma conotação apenas eleitoral, né? Boa parte daqueles que são críticos, principalmente aqueles que não são beneficiários, acho que esse tipo de programa sai de uma hora para outra como um tipo de, vou ganhar aquela eleição fazendo esse tipo de política, né? Então é importante mostrar como boa parte das políticas públicas, que principalmente aquelas que são bem-sucedidas, elas vão passando por longos processos de incrementalismo, né? Então você mostrou lá que sai a ideia lá nos anos 80, que vai sendo gestada, aparece nos anos 90 com pequenos programas, é simplificada, né, de uma forma tecnocrática e acaba sendo otimizada, né, quando é criada o Fome Zero e o Bolsa Família. E depois também, né, o Bolsa Família ele é criado com algumas regras e ele vai adotando outros procedimentos pouco a pouco, né? Então, a maior parte das políticas públicas de sucesso, é preciso enfatizar sempre isso, elas são longas, né? Elas são de longa duração, de reformas, etc. Né? Bom, um dos caras que você falou ali, né, o Carlos Langoni, acho que ele foi presidente do Banco do Brasil, né? Um burocrata importante da área da economia. Foi. Aqui no Brasil. Então, não sabia que tinha vindo dele, né? O Carlos Langoni era um desses pensadores mesmo importantes do Brasil, esses super técnicos e intelectuais, né? Que escrevia muito sobre desenvolvimento na América Latina, né? Então eu acho que é importante lembrar disso e importante saber também, né? Isso é uma lição até pra gente. Esses programas não ficam parados do jeito que eles são criados, né? Eles vão mudando as regras, é importante acompanhar essas regras, porque às vezes a gente fica falando de um desenho que não é mais aquele que estava posto lá em 2003, 2004, né? Então, desculpa interromper. E aí, não, foi bom. O que eu vou terminar, o fim da historinha bate com isso que você mencionou, né? Como se o Bolsa Família fosse uma invenção do Lula ou de um político em particular. Não tem nada disso. No final do governo Fernando Henrique Cardoso, 2002, ele estava com a popularidade muito em baixa e aí os partidos estavam se armando para a eleição. E o PMDB ia fazer uma aliança com o PSDB. O José Serra, que foi o candidato pelo PSDB de continuidade do Fernando Henrique, teve como vice uma deputada chamada Rita Camata, que era do PMDB. E o Wellington Moreira Franco, olha quem que eu vou desenterrar aqui, japonês, também conhecido na planilha da Odebrecht como Gato Angorá. O Moreira Franco, o apelido dele era Gato Angorá na planilha da Odebrecht. Enfim, ele esteve enrolado lá na questão do petrolão, né? Dos rolos da Lava Jato. Ficou preso um tempo e tal. Mas esse cara sempre foi um alto quadro do PMDB. E ele presidia a Fundação Ulisses Guimarães, que é o braço de formulação de programa do PMDB. O Gato Angorá, o Moreira Franco, tinha trabalhado com o Ricardo Paes de Barros no IPEA, chamou ele para escrever um programa do PMDB, programa econômico, para o PMDB alimentar o debate das eleições de 2002,
para eleger o presidente de 2003, já que o PMDB ia ser vice do PSDB com a Rita Camata. E aí, o Ricardo Paes de Barros deu uns pitacos lá para o programa da Fundação Ulisses Guimarães, mas ele falou, não, eu quero escrever um texto dos economistas. E aglutinou em torno de si uma série de economistas que fizeram um texto defendendo aquela ideia da política focalizada, condicionada para determinados setores que atendem certos requisitos, em oposição ao debate, por exemplo, com o PT, que defendia, enfim, outros programas que eram mais caros do ponto de vista do gasto público. E aí, esse texto ficou lá. Aí, olha só, depois o PT ganhou a eleição, o PMDB e o PSDB perderam, e aí no grupo de transição política, o Gato Angorá, o Moreira Franco, foi no Palocci, que ia ser o ministro da Fazenda, primeiro-ministro da Fazenda já do governo eleito, foi em novembro de 2022. Chamou o Palocci e falou assim, eu tenho um negócio para te mostrar. E trouxe o PB e falou, explica aí para o Palocci qual que é a sua ideia. O Palocci olhou e falou, vamos mostrar para o Lula. Aí chegou e mostraram para o Lula, de modo que o Ricardo Paes de Barros foi alocado na Secretaria Especial da Presidência da República para implementar o programa Bolsa Família. Não é imediatamente que o programa é implementado, porque já no começo de 2023, nos primeiros meses do PT, o governo implementa o Fome Zero, que era mais um daqueles vários cadastros que existiam. E o Fome Zero não começou. É um programa mais amplo, né, o Fome Zero, né? Ele é o que deu errado do Bolsa Família. Mas aí eu preciso mencionar o nome de uma economista. Nesse ciclo, primeiros meses de 2023, uma economista que trabalhava no IPEA também, Rosane Mendonça. Ela era próxima do Ricardo Paes de Barros e conhecia muito do Ministério de Políticas de Assistência Social. Ela falou assim, nós temos que integrar os cadastros. E fazer isso em 2003, você imagina integrar cadastro de uma série de ministérios. Foi ela que também incorporou essa ideia. E aí, para fechar, falei para caramba, hein? Isso nunca foi revelado. Essa história é muito pouco contada, em particular pelo PT. Por quê? Porque a ideia, efetivamente, não é só do Ricardo Paes de Barros, não é só da Rosane, não é só do Carlos Langoni, não é só de ninguém. É uma ideia que foi se aprimorando de um ponto de vista científico, por causa dos testes econométricos que eles faziam, mas de um ponto de vista da sua eficácia de política. Então você implementava numa cidade, num estado, e depois fazia os cálculos dos resultados para ver o que estava dando. Mesmo no próprio em plano federal, ele foi acidentado. Mas, de fato, quem deu força política, que olhou e falou sim, foi o Lula. Contra vários quadros do PT. Que à época, por exemplo, o Márcio Ponchmann, um economista que depois foi professor da Unicamp, foi candidato a prefeito de Campinas, agora ele é presidente do IBGE. Mas o Ponchmann era contra a tese do Ricardo Paes de Barros e, inclusive, quando o Ponchmann foi presidir o IPEA e o Ricardo Barros saiu da SAI, da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência, o Ponchmann botou o Ricardo Paes de Barros na geladeira, porque eles eram inimigos teóricos. Mas, vejam, essa história é pouco conhecida porque a paternidade do programa ela é multiplicada. Não é o Lula, não é o PT, e muito menos só o Ricardo Paes de Barros. É isso que a gente tentou explicar. Tem uma história longa que passa pelas salas universitárias, passa pelos computadores de cartão, os processadores de cartão da década de 80, e passa por muito aprimoramento dentro do Ministério, para chegar ao que chegou, começar a ter os efeitos que ele teve a partir de 2004, 2005 e atualmente. Lógico que tem uma preocupação eleitoreira por trás de tudo isso, né? Mas essas coisas não necessariamente são separadas, né? Isso é uma coisa importante de se levar em consideração no mundo da política, especialmente da política pública.
Então, galera, é esse pro primeiro bloco. No segundo bloco a gente fala. Vamos começar, Luiz, com o modelo das regras atuais. Alessandro, tá gravando? Tá gravando? Tá gravando. Alessandro, nas minhas anotações, eu estou repassando aqui para procurar o nome qual foi a contribuição do pesquisador Luciano Huck para esse programa. Mas também procurei se ele publicou algum estudo sobre o programa Bolsa Família, mas não vi. Mas eu fui checar a formação dele. Ele começou direito na Universidade de São Paulo. Você fez uma prosopografia Você dos apresentadores da Globo? O Luciano Huck começou direito na USP, mas não concluiu. Se é verdade a busca seca que eu dei aqui, posso estar errado. Mas se for verdade a busca seca, rapidinha que eu fiz aqui, ele não concluiu para dar prioridade aos seus compromissos de comunicador. E aí, ele está lá num evento de investidores da Grupo Esfera, e aí ele solta lá uma bela frase que fala que uma cidade do interior da Bahia tem 50 e tantos % das pessoas beneficiárias do Bolsa Família e que tinha que ter mecanismos para a pessoa sair do programa. Ele fala, a pessoa tem que sair. Então, vamos estudar aqui agora de saída quais são as regras, porque o programa, quando ele começou lá em 2003, era R$50 por família. Né? Ele foi sendo aprimorado, atualmente está em 600 por filho. Né? Não é 600 por 600 filho. Por família? É R$600 por família. Por família, mas você tem um adicional. Isso. Vamos lá com as regras básicas aqui. Vamos lá. Tem um valor base por pessoa, na verdade, né? Que é o valor de gira em torno de R$142 por pessoa, né? Mas, no entanto, toda família tem o direito de receber R$600. Então, se você tem 4 pessoas na família, isso vai dar 500 e poucos reais, não bate os 600 básicos, você ganha R$600. É assim que funciona, entendeu? Então, mesmo que a soma dos R$142 por pessoa não dê R$600, você vai acabar ganhando 600. E aí vai adicionando... 600 é o teto. Não, pode ser mais. Não, 600 é o valor base. E aí existe uma série de variantes, né, de outras condições que podem aumentar o seu auxílio, né? Por exemplo, você tem uma criança em casa, né? Então, quando você tem uma criança de 0 a 6 anos, você recebe um valor aproximado de R$150 a mais. Um dependente de 7 a 15 anos, você recebe mais um tanto, e assim por diante. Famílias muito grandes, então tem que fazer um cálculo um pouco mais complexo desse tanto por pessoa na casa, né, por dependentes ou por criança, etc. Só que o importante aqui, então, né, boa parte das famílias vão se encaixar nesse valor base, então, de R$600. Uma das regras mais importantes que hoje tem o Bolsa Família apresenta é a chamada regra de proteção. Então, hoje em dia, se você é um beneficiário do Bolsa Família e você consegue um emprego, né, que não ultrapassa o seu emprego de salário mínimo, por exemplo, você não perde de imediato o Bolsa Família, você continua recebendo por 24 meses 50% do valor do benefício. Então, se eu ganho lá R$142 da minha pessoa, eu arrumei um emprego, eu continuo ganhando uns 70 e poucos reais, então, uma forma mais menos brusca, né, de você romper com um benefício, e justamente para lidar com uma dos maiores mitos sobre o Bolsa Família, né? Então, a gente criou pequenas frases aqui, né? Um mito que existe muitas pessoas deixam de assinar a carteira de trabalho por medo de perder o benefício. Justamente, a partir de 2023 tem essa importante mudança aqui, né? Isso aqui era uma coisa que eu sentia falta, né? Do Bolsa Família nos modelos mais antigos de todos, né? Porque imagina só, você é um beneficiário lá do Bolsa Família e aí você pode arrumar um emprego, mas você tem um pé atrás com esse trabalho, você não entende bem como vai ser. É plausível você pensar que você tem um pé atrás de entrar nessa nova empreitada, né? Então, essa era uma coisa que eu pensava, por exemplo, mas é uma mudança recente que existe aqui no Bolsa Família, né? Outra...
Pode falar, pode falar. Não, prossiga. Você está trazendo as regras ainda, depois eu quero Não, regra não. A gente tá no. A gente não tá falando de regra, não. Estamos falando daqui dos mitos aqui. Ah, tá. Então, só uma coisa importante aqui. Né? Aí chegamos na parte que, tirando um pouco do nosso radar a origem da polêmica, nós já fizemos as nossas homenagens aqui, qualquer pessoa que olha as famílias atendidas pelo programa tem direito de fazer os seus questionamentos e tomar suas conclusões eventualmente precipitadas. É normal, né? Então, se olha uma família, um programa que atinge aí 50 e poucos milhões de pessoas, 11 milhões de famílias no Brasil, se eu não tiver com o número errado, ela olha um vizinho, ela olha uma pessoa que ela conhece indiretamente e vê que essa pessoa rejeitou o trabalho, por exemplo. Sim. Existe isso. O programa é imenso. Mais de 11 milhões de famílias. Você acha que não vai ter família que não fica de boa em casa e acha que está suficiente, 600? Claro que tem. Só que o que é importante tomar o cuidado? Justamente pelo programa ser tão grande, a gente aprendia isso aí na infância. As aparências enganam. E tem um nome que a gente aprende estudando essas coisas, que é a tal da falácia ecológica. Falácia ecológica é quando você vê um caso e extrapola esse caso como se todos os outros se comportassem desse jeito. E não é, se a gente vê uma família que faz isso, que não quer trabalho porque tem o Bolsa Família, elas existem. Sim. A gente não pode concluir daí que todo mundo faz a mesma coisa, porque nós vamos estar cometendo falácia ecológica. Para pegar uma metáfora aqui também, se você está vendo uma floresta e olha a árvore mais alta, você não pode concluir que a floresta toda é aquela árvore. Tem um monte de coisa por baixo. E para isso, a gente tem que olhar os dados e os impactos macroeconômicos, que é o que nós vamos fazer daqui a pouco. Outra coisa, Luiz, já que a gente está entrando nessa seara, outra coisa que me incomoda quanto a esses preconceitos sobre o Bolsa Família é você fazer uma falsa relação de coisas, né? Por exemplo, hoje todo mundo sabe, todo mundo que se atenta para essa coisa do trabalho, no mundo do trabalho no Brasil, percebe que tem vagas que estão com dificuldade de serem preenchidas, né? Então, por exemplo, as pessoas não querem trabalhar em frigorífico. A pessoa não quer trabalhar cortando cana, sei lá, eu estou inventando um pouco aqui as coisas de frigorífico, eu sei bem, né? No caso de Lins, a galera reclama pra caramba, tem 1000 vagas que não é preenchida, etc. E associa isso a mulher não quer vir para minha casa por 50. E aí associa isso. Não, no caso de frigorífico e desse tipo de empresa, de emprego pesado, tem até alguns com salários altos, relativamente altos, assim, 5 mil reais. Os caras não querem ir trabalhar ali. Só que isso não. Da onde se tira a ideia de que isso tem a ver com o Bolsa Família? Tipo, não é a existência do Bolsa Família. Primeiro, né, o país vive um desemprego baixíssimo, assim, histórico, né? O nível de desemprego. E além disso, hoje, né, existe uma série de possibilidades de você fazer esses trabalhos mais autônomos, né? Sei lá, vender água na praia, vender coco na praia, virar Uber, trabalhar de entregador de pizza. E aí, assim, tudo bem, você fala, o cara vai ganhar 3 mil reais e não tem segurança nenhuma, mas é melhor trabalhar entregando pizza ou é melhor trabalhar cortando carne dentro de uma fábrica, né, com risco gigante, etc. Assim, eu não sei o que é melhor, né? Eu nunca fiz essas atividades, mas assim, é possível refletir e pensar um pouco que as coisas não são uma definição, uma decisão fácil, né, de ser tomada, e é plausível a pessoa pensar que não quer trabalhar num lugar desse, né? Esses trabalhos são ruins. Existe um contraponto do ponto de vista de quem avalia o programa, um contraponto a esses estereótipos de que são pessoas preguiçosas ou vagabundas. Esse contraponto pode ser visto no livro Vozes do Bolsa Família, de uma professora da Unicamp. Está ali anotado no roteiro, você achou ali, coração? Valquíria Leão Rego e Alessandro Pisani. Esse Alessandro Pisani da Universidade de Santa Catarina. É um livro bem famoso porque aborda relatos de, sobretudo, mães
que foram beneficiadas com Bolsa Família para o seu filho. Mas o nosso foco aqui é encarar o ângulo que a gente começou, que é quais os efeitos econômicos, macroeconômicos, né? Qual que é o efeito na economia e qual que é o efeito no mercado de trabalho. Sim. Na então, sociedade também, né? Na sociedade, Primeiro, existe um elemento importante, um detalhe importante aqui. Para muitos palpiteiros, mas também para até economistas, as mudanças que foram feitas na pandemia pioraram o programa. Por quê? Porque o programa pulou de valores ali da faixa de R$200, que era quando estava em 2019, para 400 durante a pandemia, e depois, em 2022, o Bolsonaro quis usar o programa para ganhar a eleição e ele colocou esse patamar que é atual de 600. Sim. E que esse salto foi o que fez o programa perder eficiência, porque ele começou a ficar muito dispendioso, muito caro, e produzindo incentivo para a pessoa ficar em casa, na rede, tomando corote e outras coisas que não deve se fazer, né? Inclusive, a revista Veja, vamos alimentar a polêmica hoje aqui, que a gente fez o episódio com um pouco de ódio, pelo menos eu. A revista Veja fez uma reportagem dando guarida para o Luciano Huck. Falou, por que Luciano Huck está certo conforme esses economistas? E citou uns trabalhos, em particular, vou citar um aqui, porque também é público, né? Daniel Duque, no blog do IBRE, da Fundação Getúlio Vargas, ele apresenta um texto de blog, no qual ele afirma que sim, a partir de 2022, com o valor de R$600, o Bolsa Família tem produzido efeitos de retirar pessoas do mercado de trabalho. Certo? Então já tem economista falando que é mais ou menos o que o Luciano Huck falou. E a Veja pinçou esse economista para defender o Huck, mas não pinçou economistas que apontam outros diagnósticos. Apenas um detalhe chamado a atenção pelo Vitinho, que é um cientista político que acho que está em Portugal, já trabalhou na Alemanha, mas ele estava comentando isso. No texto desse Daniel Duque, agora. Ele fica estudando matemática, ele é maluco. Um abraço para o Vitinho. Ele que deu essa letra para mim. O trabalho do Daniel Duque, ele faz isso que em jargão estatístico chama de hackear o índice de confiança. Porque o índice de confiança, o intervalo de confiança, ele é sempre, como regra na estatística, 95%. O Daniel Duque baixou para 90%, para que daí o resultado dele fosse mais robusto. A partir do índice de 90%, ele começou a ver efeito do Bolsa Família sobre as pessoas se retirarem do mercado de trabalho. Bom, só colocar o índice em 90% já sacaneou, porque deixou a análise menos rigorosa. E isso não está numa revista científica, está num blog. Então nós vamos fazer o contraponto ao Daniel Duque, /Veja, /Luciano Huck, com os estudos que estão em revistas científicas, não em blogs, tá bom? É um resumo, né? Um resumo dessas coisas. Então vai, aqui. Toca aí com o que você sistematizou. Então, uma das coisas que eu acho legal da gente pensar primeiro são os efeitos sociais, né? Então, abre aspas, né? Aquela ideia, programa não exige contrapartida, né? O programa como se fosse algo apenas dado, né? Na verdade, o Bolsa Família, nos moldes que ele tem já faz algum tempo, ele está muito associado com a escolarização no Brasil, já que ele obriga que as crianças tenham frequência escolar mínima, né? Geralmente de 80% a 85%. E também dos programas de vacinação, de tratamento das crianças, né? Acompanhamento médico pré-natal, infantil, nutricional, etc. Então, se a política do SUS e a política educacional são bem-sucedidas, especialmente para crianças, muito disso tem uma relação, né, com o Bolsa Família, como alguns dos estudos na década anterior mostraram, né? Outra coisa que é comum de se falar, e aqui um levantamento muito bom feito pela BBC, né, com base em estudos científicos, né, é muito fácil burlar o Bolsa Família, né? Inclusive, esses estudos ressaltam que no passado era realmente mais simples burlar o Bolsa Família, mas que nos dias atuais o Cade Único hoje ele é cruzado com o NIS, né? O Cadastro Nacional de Informações Sociais, e que isso se torna cada vez mais difícil de ser feito. Embora, né, no Brasil a gente sabe que
deve existir muita gente que burla as regras, como a gente viu durante a pandemia, né? Com os R$ 400, a galera querendo ganhar R$ 400 a mais e não precisando. Mas esse é um incremento também que existe dos anos anteriores para cá, né? As pessoas param de procurar emprego. Outra ideia, né, que é o que o Luiz tem falado. Muitos estudos nessa direção, são vários, é só procurar lá no Google que vocês vão achar uma série de estudos da FGV, estudos do Banco Mundial, etc. Mas eu trago um desses dados aqui. Cerca de 61% dos beneficiários de 2014 deixaram o programa até 2025, ou seja, em 10 anos, 11 anos, mais da metade daqueles que recebiam o benefício do Bolsa Família deixaram de receber, né? Passaram a viver com salário. As saídas foram observadas principalmente nas faixas etárias entre 15 e 17 anos, 70% dessas pessoas, portanto, né? Então, a galera fala que tem que ensinar a pescar, o Bolsa Família permite pescar sim aqui, né? Esse dado. Ensinou a pescar. Então, para fechar, né, se precisa ensinar a pescar, né, outro dado complementar 1,3 milhão de famílias, né, deixaram o programa ao longo da história. Né? As pessoas não ficam recebendo isso paradas. Né? Lógico que tem gente que conhece, outra pessoa que fica fazendo isso, tem alguém que fala na internet. Isso existe. Agora, na massa da coisa, as famílias tendem a deixar o programa depois de um tempo de recebendo esse benefício. Né? Inclusive, mais de 700 mil famílias utilizaram a regra de proteção, que é aquela regra que eu mencionei anteriormente, de você receber durante um tempo 50% do benefício e depois abandonaram, né? Obviamente que tem um outro terço das famílias que não conseguem sair, mas eu acho só o fato de você conseguir incluir na economia, na sociedade de classes nossa, 50%, 60% dessas pessoas que têm uma renda muito baixa, família que passava fome, sem contar o combate à fome, né? Então, educação, saúde das crianças, ou seja, é por isso então que o programa se tornou uma referência de política distributiva para o mundo todo. Vários países vêm aqui estudar, inclusive, né, os efeitos disso. E é preciso de novo defender isso, né, contra os Luciano Hucks da vida, né? Da vida. Eu me lembro, há 1000 anos atrás, o meu orientador, Adriano, postou, acho que era no Facebook ainda, um dado acho que era FAO, um órgão da ONU, estava estudando beneficiários do Bolsa Família no Brasil, e eles constataram, comparando caixa craniana de crianças que tinham acesso ao Bolsa Família e crianças que não tinham, a cabeça das crianças que tinham acesso ao Bolsa Família crescia mais. Então você não dá para... se a gente for buscar os efeitos positivos do programa, eles são muitos. E se, por exemplo, reduzido em seu valor ou retirado de determinados segmentos de atendidos, os efeitos iniciais vai tirar a criança de escola, mas menos gastos com comida e remédio. Então, olhando, né, seria o que aconteceria se tirássemos o programa. Os efeitos são esses: menos criança na escola, menos gastos privados com comida e com remédio. Então, só por aí você já tem essa ideia. E eu ia falar uma outra coisa, para a gente já vai encerrar esse bloco também. Não sei se você quer falar. Terminei. Coisa que só para encerrar esse bloco, né? É muito comum ver gente da classe média, das classes altas, que nunca tiveram uma realidade próxima a beneficiário do Bolsa Família, né? Eu me incluo nisso, né? Também nessa condição. Mas é muito comum ouvir essa coisa, né? Isso desestimula o trabalho, a pessoa tem que buscar, etc. Bom, engraçado, né? Quando o governo cria coisas, qualquer governo, não é governo Lula não, qualquer governo cria algum tipo de mecanismo que vai aumentar o imposto sobre o empresário. O empresário vai ter que pagar determinada coisa. Aí não pode. Por que isso não pode ser interpretado? Não, tem que estimular a produzir mais a coisa. Né? Não, paga um negócio a mais aqui, mas a gente está estimulando você trabalhar mais, você render mais, etc. Porque você fala da vida do outro assim de um jeito muito fácil
E aí, quando é a contribuição do seu na sua vida, né? Os problemas na tua vida, aí é liberdade, né? Enfim. Isso me incomoda um pouco, então é esse o desabafo para encerrar esse bloco aí. Mas não, antes, já vai cortar? Só deixa eu fazer Pode falar. uma síntese. A gente falou da concepção intelectual no primeiro bloco e dos efeitos socioeconômicos no segundo bloco. Mas é importante destacar uma coisa aqui. A responsabilidade maior sobre o programa não é nem do Langoni, nem do Paes de Barros, nem do Lula, nem do Gato Angorá. A maior responsabilidade pela existência e vigência desse programa, sabe quem que é? É a sociedade brasileira. É a sociedade brasileira. Olha. Sabe por quê? Porque essa sociedade avaliou esse programa e determinou a continuidade dele em vários ciclos eleitorais, inclusive em 2022. Porque soube reconhecer que a origem do programa era do Lula, ou melhor, a origem o empurrão político fundamental foi feito pelo Lula e pelo Palocci lá em 2023. Mas é importante entender isso, que por mais que haja um puta preconceito de parte da classe média e de uma série de pessoas que disseminam ignorância aí... Sim, você tem razão. Também, além de ignorância, um cinismo moral, né? Pessoas não se informar, que quer ser a caixa craniana e sair falando... Também tem muito disso. É importante destacar isso, porque o programa poderia ter sido interrompido, podiam ter trocado o governo, né? No momento crítico de 2022, a maioria da população optou pela volta daquele que foi responsável por expandir o programa. Então, o programa é positivamente avaliado na sociedade, na maioria das pessoas da sociedade. Portanto, essas pessoas também contribuem para que ele exista ainda hoje, né? Então, fora tantas pessoas que já chegaram nas universidades, pessoas que foram usuários do Bolsa Família e provavelmente hoje estão fazendo política pública dentro de governos estaduais. Então, é uma coisa que hoje em dia é uma coisa muito mais sólida do que... Imagina o tanto de gente que não monitora o programa nos municípios, nos estados e na União. Então, é uma coisa muito mais sólida do que a vontade do Luciano Huck, lá do Grupo Esfera, querer aprimorá-lo lá com o microfone na mão. Sim. Pô, Alessandro, eu falando uma coisa seríssima aqui no final do bloco, e eu falei, ele também é da sociedade, você dizer, olha, tá de palhaçada? Tá de palhaçada com a minha parte emotiva do episódio? Eu passei pela parte racional, pela parte do ódio, e cheguei na parte afetiva. Todo professor tem um pouco de coach, cara. Todo professor tem um pouco de coach. Tá tirando, mano? Sai fora. Mas traz lá o que você ia falar. Você ia falar de outro país? Qual outro país que tem Bolsa Família? Ai, meu Deus. Então, ó, pra gente falar não aconteceu em querência, aconteceu em querência, né? Deve ter muita gente em querência que recebeu o Bolsa Família, muita gente em Lins, muita gente em todo lugar do Brasil. Mas a gente pode... Um dos países que ficou famoso com a política distributiva é a China, né? Então, lá nos anos 70, se a gente voltasse aos anos 60 e 70, a China ainda estava num momento de transição de um socialismo que eles mesmos descrevem como mais radical, né? De distribuição muito bruta de renda, para um capitalismo um socialismo um pouco mais concentrador de riqueza, como foi o caso do modelo do Deng Xiaoping, né? E naquele momento, veja só, então, o interessante foi que a China cria uma política distributiva chamada de Bao, que é uma referência, essa palavra é utilizada para falar de um chefe de aldeia, né? Então eles batizaram essa política distributiva de Bao, como forma de fazer uma transição para um país que vai ser desigual. Então eles criaram nos anos 70 e falaram, a gente vai fazer um negócio parecido com o que o Brasil está fazendo lá. Lógico que eles não estavam pensando nisso, né? Mas de enriquecer primeiro para depois distribuir. Só que nesse enriquecer primeiro e depois distribuir, eles já sabiam que precisavam já começar a distribuir. Que ia ter gente que ia precisar. Então eles criaram esse DIBAL como uma espécie de amortizador do problema social que viria, né? Então o DIBAL ele tem a ideia parecida, mas ele faz um cálculo de toda a cidade, toda a região, tem uma linha de pobreza traçada, que é
calculado em relação à comida, moradia, e as famílias recebem com base nessa linha de pobreza. Então faz esse cálculo e aí a pessoa recebe esse valor. Se você, por exemplo, se a linha de pobreza for traçada em $2.000 numa cidade e a família recebe $1.500, a família vai receber $500, portanto, um complemento da renda até bater aquela linha. Então é assim que funciona o Dibao chinês, que é uma política famosa também. Mas lembrando, a França tem uma série de programas sociais de renda, de distribuição, de desemprego, né? Acumula 2% do PIB, 4 vezes mais do que a porcentagem aqui no Brasil, né? A Alemanha, o Reino Unido, o Canadá, ou seja, todos os países da área, né, social-democrata tem esse tipo de programa. Alguns vai via imposto, outros vão via auxílio, tem uma série de desenhos diferentes, né? Os países que menos tem isso, Estados Unidos, só tem um vale alimentação para a galera. O Japão tem um programa também que é baseado em saúde, educação, né? Algumas coisas relacionadas aos bem-estar que a empresa deve fornecer. A Itália só tem para idosos e a Coreia do Sul também é muito limitado o programa, né? Na contrapartida em relação a esses que têm programas muito já consolidados. E para acabar, um dos países que se tornou mais bem sucedido nesse tipo de combate à pobreza, à miséria, através de uma política distributiva, foi a Índia, que em 2013 lançou um plano inspirado no Bolsa Família. Eles vieram até o Brasil, viram como funciona, conversaram com os técnicos brasileiros e criaram o seu próprio Bolsa Família. Um dos problemas que a China tem é a exclusão de aqueles que são descendentes de castas inferiores, né? De imigrantes também, enfim. E a Índia, então, é um exemplo de país que adotou uma política parecida com o do caso brasileiro. Sim. Beleza. Mas eu acho que também teria um outro episódio sobre modelos de transferência de renda em casos exemplares que são comparáveis ao Brasil. Porque uma vez eu li, século atrás, que a Austrália tinha um também, muito robusto. Sim. Enfim, programa de transferência de renda existe em todo país que é civilizado. Né? Mas, só porque você falou que é meio por cento do PIB, né, o gasto anual do Bolsa Família. O judiciário brasileiro, no todo, dá quase 1,5%. Mas o Luciano Huck escolheu brigar com o Bolsa Família. Ele nunca fala mal do judiciário no encontro do Esfera. Por quê? Porque não tem coragem para ir para cima dos juízes, né? Então ele fica falando mal do programa, que é um programa reconhecidamente bem sucedido. Pronto, agora desopilamos o fígado, né? Estamos mais aliviados. Espero que as pessoas tenham entendido. E nós temos alguns recados. Primeiro, ouçam os episódios, percorram os episódios. Nós temos um site, ou no feed do seu tocador, mas o site é www.malditapoliticagem.com.br. Gostou? E você pode deixar comentários tanto no feed do Spotify, no YouTube, que o vídeo fica disponível no YouTube. Aliás, o pessoal foi lá stalkear a minha situação precária no episódio passado, né? Só porque eu estava numa situação meio curtiçada lá, o pessoal foi tirar. Mas agradeço que foram ver. Então dá para comentar no Instagram, no feed do Spotify e no YouTube. Mas não deixem de conhecer o site. O site está bonitaço. Lá é mais legal de acompanhar o histórico de episódios e por lá você pode ouvir também. Nós temos uma campanha de financiamento que você aprendeu a fazer a campanha de financiamento. Como é que é? Apoia.se barra o que mesmo? Apoia.se barra Maldita Politicagem. Barra Maldita Politicagem. Vai lá, gente. Vai dar uma ajuda pra nós. Eu não sei. Você também não sabe, cuzão. Tá vendo aí? Agora tem vídeo. Pô, mas você que me confundiu. Ele tá no meu inconsciente. Ô, escuta aqui. Deixa eu fazer uma pergunta pra você. Mano. Você vai ter que escolher um, tá? Pra acabar de vez. Tá bom? Presta atenção. Para de olhar aí o negócio. Fala. Você prefere o Lata Velha ou o Show do Milhão do Luciano Huck?
Familhão, maluco. Show do Milhão de Silvio Santos, só pra corrigir. É que eu não sei o nome. Não, aí é duelo de titãs. Um pior que o outro. Lata Velha. Você já conseguiu ver um carro que ficasse bonito naquele programa? Ridículo. Todos os carros ficavam feios, né? E as tarefas que davam pros caras, velho? Se vestir de Elvis Presley. Se vestir de Elvis Presley. Puta que pariu. Então você não gosta de nenhum, Luiz? Pô, achei que você era um cara que gostava. É melhor assistir outra coisa. Podendo trocar, entendi. Troque. Né? Entendi, e você? Entendi. Não, também não sou muito fã desse tipo de programa, não. Eu fui enganado pelo Lata Velha e pelo Lar Docilar durante alguns anos da minha vida. Que Lar Docilar. Eu parava sábado pra assistir. O Lar Docilar ele fazia merchan da tinta, né? Ele fazia merchan da tinta e ridicularizava pessoas da periferia. Basicamente. Mas reformar a casa é melhor do que o carro, né? É verdade, não. Um pouco tem mais interesse. Mas também ficava meio jeca, né? Mas é isso. Então é isso, Luiz. Abraço, galera. Muito obrigado até o próximo. pela audiência. Até a próxima.